Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. E o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou sair um pouco assim dessa temática de resenhas e vou trazer um bate-papo sobre um assunto literário muito pertinente. Para contextualizar o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, eu vou iniciar com a pergunta: o que é literatura? Para que ela serve? Bem, a literatura é um mecanismo assim, grandiosíssimo, de uma importância estrondosa, que existe há muito tempo na humanidade, com vários objetivos diferentes. A gente tem um objetivo didático, que é realmente quando você pega a literatura e utiliza ela como forma de aprendizado. Nós temos artigos científicos como exemplo. 2, nós temos uma literatura mais informativa, quando você quer adquirir alguma informação acerca de fatos, como por exemplo os jornais. 3, nós temos aquela literatura mais voltada para um certo desenvolvimento intelectual, pessoal, que é aquela literatura de não ficção, como por exemplo, livros de autoajuda ou então algum livro de algum filósofo, enfim. 4, nós temos a literatura por lazer simplesmente, que é muito importante, inclusive. E é nesse ponto que eu quero ficar com vocês. Ok, como é que a gente utiliza a literatura ao nosso favor? Adaptando ela à nossa necessidade. Se é estudar, então você vai utilizar os livros didáticos. Se é se informar, você vai procurar uma revista, um jornal e etc. Como eu já falei um pouquinho para vocês agorinha. E com relação a esse último quesito da literatura por lazer, como utilizar ao nosso favor? E a partir daí eu vou contar uma experiência que aconteceu recentemente comigo, na verdade ontem, para ser bem sincera, e eu achei importante trazer para cá porque provavelmente muitos leitores passam pela mesma situação. Eu desde criança gosto muito da Leopoldina, da Imperatriz do Brasil. E sempre gostei muito de história também, de modo geral. E acaba que na infância eu lia trechinhos do diário dela, achava aquilo o máximo. Aí eu cresci um pouco, gostava de ver vídeos sobre ela, a personalidade, experiências, a vida dela e etc. Recentemente, esse ano, eu comprei um livro sobre ela, li e tal. Enfim, gosto muito de Leopoldina. E meu pai trouxe da escola que ele trabalha um livro sobre a Leopoldina. Um livro, inclusive, que eu tinha muita vontade de ler. E é esse livro bem aqui. Dona Leopoldina, a História Não Contada. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. E aí eu comecei essa leitura imaginando assim: gente, esse aqui é meu ponto alto como admiradora de Leopoldina. E aí eu comecei a ler e tudo mais e tal. Chegou um ponto em que eu não estava me concentrando na leitura. Ela não estava mais me prendendo assim de jeito nenhum. E aí eu comecei a pensar, cara, eu gosto tanto de história, eu gosto tanto de literatura, eu gosto tanto de Leopoldina. Por que motivo que esse livro não está me prendendo? E eu observei que eu queria algo mais pontual acerca da Leopoldina, da história dela, de quem ela foi. E esse aqui é um livro completíssimo, riquíssimo, com vários fatos, muitos dados que são sim muito relevantes e são também talvez muito visados por quem cursa história, sabe? Inclusive eu indico, se você está fazendo história, eu acho que essa aqui seria uma ótima opção. Mas não era o que eu queria uma coisa mais voltada realmente só para a queridíssima Leopoldina. E eu estava adquirindo várias e várias outras informações que para mim, para minha finalidade, não eram relevantes. E acabou que a leitura ficou enfadonha. E então, quando foi ontem à noite, eu abandonei esse livro. E aí eu não vou negar, isso me doeu. Eu fiquei com um pezinho assim, mas ao mesmo tempo, gente, o pezinho que me ficou foi tão pequeno perto da liberdade que eu senti de ver que enquanto leitora por lazer, eu tenho total autonomia para escolher o que eu leio, o que eu não leio, desde que esteja dentro dos meus princípios, desde que esteja dentro daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu sou cristã, não é toda a temática que eu leio, mas isso não me impede de ler bastante. Toda semana eu trago resenhas de livros variados, de vários gêneros literários diferentes para vocês. Então essa coisa de ficar se obrigando a ler algo é imaturidade. É falta de autoconhecimento. Às vezes você até tem o autoconhecimento, mas você não tem a coragem mesmo, como era o meu caso, não tinha a coragem, não tinha autonomia. E é algo que agora eu quero continuar colocando em prática. Essa autonomia de escolher o que eu faço com relação à literatura e o que eu deixo de fazer. Ninguém tá com a faca no pescoço da gente pra gente ler algo, não. E às vezes a gente se obriga. Por exemplo, já teve um livro que todo mundo que me indicava esse livro, falava sobre ele, dizia assim que é extraordinário.
E aí eu pensei, cara, já que é extraordinário, então eu vou ler esse livro. Chegou na metade, eu fiquei, rapaz, não tô gostando. Abandonei o livro também, com peso na consciência foi. Só que eu abandonei. E acabou que no fim das contas me fez bem. Seria pior se eu tivesse continuado a ler um livro, que não era uma obrigação, não era a escola que estava mandando. Na época eu estava no ensino médio. E se eu continuasse com aquilo, só iria me fazer mal, iria me fazer perder tempo, iria me causar algum tipo de estresse, porque eu estava me forçando a fazer uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. E é sempre libertador você ler aquilo que você quer. Existe um grande mito dentro desse universo literário de que você só é um leitor se você lê clássicos, por exemplo. E eu não estou dizendo que ler clássicos é algo ruim, seria hipocrisia da minha parte, já que eu leio clássicos, inclusive trago resenha para vocês. Clássicos é como meu pai estava falando, mesmo se você não gostar deles, não significa que eles são ruins. Se eles estão até os dias de hoje, atravessaram gerações, significa que eles têm uma qualidade. Você pode gostar ou não, isso é uma questão individual e não tem problema com isso. E existe muita gente que acredita que você só é um leitor se você lê esses clássicos, quando na verdade você é leitor simplesmente se você lê. Gente, você pode gostar de ler jornal, você pode gostar de ler revista e você é um leitor. Você pode gostar de ler HQ e você é um leitor. Se você decodifica letras, você é leitor e pronto. E eu acredito também que existe muita gente assim que só não é leitor assim, digamos que constante, porque acaba escutando muito essas exigências externas acerca da literatura e pouco que há dentro de si mesmo. Escuta pouco a sua própria vontade com relação à leitura. O nosso gosto literário é só nosso. Pode parecer com o nosso amigo, pode parecer com o nosso parente tal, só que sempre vai ter alguns pontos que são individuais e singulares, que são nossos. Então, gente, isso é realmente prezar pela nossa individualidade. É você cultivar aquilo que é seu e só seu. Então, faça da leitura algo prazeroso, como, por exemplo, um filme que a gente assiste. Normalmente, a gente escolhe um filme que a gente gosta, de uma temática interessante pra gente. Por que na literatura não pode ser do mesmo jeito? Claro que pode, quem disse que não? E detalhe, se alguém diz que não, tá errado. E lembrando que, se a escola, por exemplo, te indicar um livro para ler, mandar você ler, a faculdade, enfim, ok, é uma leitura obrigatória, você vai ler normalmente, aquilo é para o seu aprendizado. Mas se for por lazer, faça por você. Leia aquilo que você gosta de ler. Leia temáticas que são pertinentes para você. Você não precisa ter 12 anos e querer ler um livro de Emily Durkheim, a menos que você queira, né? Que é algo bem fora da curva. Eu te admiro se você fizer assim, se você for desse jeito. Mas se você não quiser, como acontece com a maioria das pessoas e acontecia comigo também nessa idade, não leia, você não é obrigado. Cada coisa tem seu tempo. O gosto literário também amadurece. A gente não precisa estar pulando etapas. Eu também já pulei muita etapa na minha vida e acabei fazendo com que livros que são, sim, extraordinários fossem uma experiência de leitura muito chata para mim. Porque eu era jovem e lia livros com temáticas, assim, muito maduras, que não eram interessantes para mim. E hoje em dia eu sei disso. E agora eu quero ler coisas que realmente façam sentido para mim. E espero ter encorajado vocês também a fazer o mesmo, porque eu garanto que isso é muito bom. A atividade da leitura deve ser prazerosa, sim, e a gente deve sempre prezar por isso. Bem, eu vou deixar o link desse livro aqui da Leopoldina na descrição, caso algum de vocês queira adquirir. Se você cursa algo da área, enfim, eu indico, porque realmente é um livro completíssimo, com muitas e muitas informações. Agora tá mostrando o sinalzinho de pause e parar. Ótimo, obrigada. Esse meu vídeo que eu estou gravando pela terceira vez vai sair hoje. Ah, já cortou cabeça, já tava em ângulo errado. Pedi agora pro meu pai ver meu posicionamento. Minha gente, eu vou postar esse vídeo hoje, pronto. Enfim, continuando. Mas se você não está cursando nada na área e gosta de uma abordagem um tanto mais detalhada sobre fatos históricos, esse livro também é para você. E aí, vocês também já passaram por alguma situação parecida com a minha, assim, de ler livros ou por convenções sociais ou por uma pressão própria? Me contem aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de dialogar a respeito com vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, gente. Um beijão e tchau, tchau!